Então, bom dia, gente. O Gradiva Instituto dá boas-vindas a todos vocês nesse encontro aí da Unidade de Pesquisa, Literatura e Psicanálise. A gente deu uma pausinha em julho, que foi férias no Instituto. Eu senti muita falta de vocês, desse espaço aqui. Eu sou Cisue Ito, curadora e coordenadora desse trabalho, e aqui a gente tem um espaço onde a gente fala sobre livros e psicanálise. A cada mês a gente lê e discute um romance contemporâneo sob perspectiva psicanalítica, reforçando aqui que essa unidade de pesquisa segue aberta para os nossos convidados como um projeto cultural do Instituto. Apesar de que agora a gente tem um outro espaço de literatura e psicanálise, que é o grupo de estudos, do Instituto, que faz leitura de clássicos. Né? Comigo, às terças-feiras, às 7 da noite, a gente estuda mais profundamente do que aqui. A gente traz um conceito psicanalítico para elaborar junto com o romance. A gente estuda um pouquinho também de teoria literária, de crítica, de história, faz uma comunicação, aí, um diálogo com outros saberes, né? Nesse momento, lá no grupo de estudos, a gente está lendo O Som e a Fúria, de William Faulkner, e o próximo que a gente escolheu juntos lá, para o ciclo 2, vai ser Crime e Castigo, que a gente inicia em meados de setembro, e lá também está sendo muito especial, a gente tem alguns alunos lá. Maravilhoso grupo, gente. Oi, Magnífico. Guilherme. Magnífico grupo. Obrigada. O Guilherme está lá, né? A gente tem alguns colegas de lá. Então, esse momento merchan aí finalizado, a gente lembra que esse encontro aqui está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado no canal do YouTube, o Divã e a Estante, daqui umas 2 semaninhas, mais ou menos, seguindo o nosso propósito aqui, nesse espaço, de trazer livros diversos, em temática, origem, forma, um propósito meu, especialmente, de tirar a gente, todos nós aqui, da zona de conforto. O livro que foi votado pelo grupo esse mês, um grupo que hoje já está com quase 200 pessoas, e o livro sobre o qual a gente vai conversar hoje é As Últimas Crianças de Tóquio. Cadê meu livro? Está aqui. E com ele a gente vai mergulhar um pouquinho na incrível e atormentada literatura japonesa contemporânea, gente. A literatura japonesa tem um pouco essa característica de atormentadora, e quem vai ajudar a gente aí nessa viagem, trazendo uma perspectiva própria dela, é Márcia Marques, a nossa convidada de hoje. Ela é psicanalista, membro da APOA, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, mestre em Psicologia Social e da Personalidade da PUC de Goiás, pela PUC de Goiás, especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC de São Paulo, fez formação em Psicanálise pelo GTEP do Instituto Sede Sapiente, é fundadora do NOS, Grupo de Estudo e Transmissão em Psicanálise, e coordenadora dos cursos de especialização em Psicanálise, Psicopatologia e Psicanálise com Crianças e Adolescentes do IPOG. Márcia, você é uma psicanalista que me inspira muito, né, desde sempre, e eu fico muito contente de ter você aqui compartilhando esse momento conosco, nesse espaço que é tão caro para mim. Obrigada. Falando um pouquinho agora sobre a autora, essa autora, gente, a Yoko Tawada, é filha de um livreiro nascido em Tóquio em 1960. Ela estudou teoria da literatura com ênfase em literatura russa na Universidade de Waseda. Iniciou, vocês dão um desconto para o meu japonês, tá, gente? Que eu sou Cisue Ito, mas quase não estudei japonês na minha vida, tá? Iniciou seus estudos sobre teoria e crítica literárias contemporâneas na Universidade de Hamburgo, em 1982, concluindo o doutorado em Zurique. Publicou sua primeira obra literária na coletânea Japan Lisebuch, que significa livro de leitura em alemão,
Seu primeiro livro foi publicado em 1987 na Alemanha e em 1992 no Japão. Escreve também ensaios, prosa, poesia e peças teatrais e radiofônicas em japonês e alemão. Essa autora, Yoko Tawada, recebeu distinções importantes como o prêmio Akutagawa, o prêmio Adelbert von Chamisso, o prêmio Kleist e a medalha Goethe. Pela Todavia, que é essa editora aqui, que publica esse livro, ela publicou também Memórias de um Urso Polar em 2019, e essa autora vive hoje em Berlim. Então, nós vamos agora, gente, para o meu resumo, resenha, sobre esse livro. Preciso dizer, antes de mais nada, que esse livro me atormentou um pouco. Eu fiquei dando conta dele aí alguns dias, semanas depois da leitura. Dito isso, vou começar a leitura do que eu escrevi sobre ele. Neste curto romance, lançado no Brasil este ano, estranhas mutações se desenrolam em um Japão de data indefinida. Nos anos, talvez décadas, talvez gerações, desde uma catástrofe ambiental, os princípios básicos da biologia que conhecemos foram quebrados. As crianças nascem fracas, com ossos de pássaro, cabelos brancos e dentes macios. Os idosos, por sua vez, são vigorosos e atléticos, parecem ter sido roubados da morte. O sexo dos jovens muda inexplicavelmente e aleatoriamente, uma ou duas vezes na vida. Os homens começam a sentir os sintomas da menopausa à medida que envelhecem. Este é um mundo vagamente pós-Fukushima. Me refiro aí à história recente do Japão, em 2011, quando um tsunami atingiu os reatores da usina nuclear de Fukushima, liberando radiação para o meio ambiente. Enquanto eu e a própria editora reconhecemos o romance como distópico, ou até pós-apocalíptico, a autora apresenta como uma espécie de novo e silencioso realismo mágico. Alguns articulistas estrangeiros relacionam o tema do livro às ideias do ecofilósofo Timothy Morton, cuja obra trata a humanidade como uma força geofísica em escala planetária. Tawada, a autora, nunca revela todos os detalhes do desastre ambiental que catalisou essas mudanças na ordem natural. Nós, leitores, recebemos apenas pedaços de informação de cada vez. Um terremoto afastou o arquipélago japonês do continente asiático, mas quando? Poluentes, mas de que tipo, no solo, já contaminaram até o asfalto das ruas. Frutas são artigos de luxo mesmo, e as mulheres não podem amamentar seus bebês devido ao leite infectado, a seu leite infectado. Por que o Japão se isolou em uma espécie de renascimento? Por que apenas alguns alimentos estão disponíveis e não outros? Por que os telefones não existem mais? Tudo isso importa menos que os detalhes cotidianos em torno de Yoshiro e seu bisneto Mumei, os protagonistas da história. Todas as manhãs, Yoshiro, um homem de 80 anos, no início do livro, aluga um cachorro como companheiro de corrida. Embora a palavra jogging, por seu estrangeirismo, tenha caído em desuso. Ele tenta preparar um café da manhã que Mumei possa consumir com segurança, espremendo o suco de uma laranja ou cortando-a em pedaços bem pequenininhos para que seu bisneto possa mastigar. Yoshiro acompanha Mumei na ida e na volta da escola, o que é um trabalho sério para Mumei, já que o menino luta para caminhar até mesmo distâncias curtas. Quando a criança fica muito cansada para continuar, o bisavô o coloca na garupa de sua bicicleta e pedala o resto do caminho.
A surpreendente ternura do mundo devastado desse livro está, em parte, nas pequenas reviravoltas da relação típica entre anciãos e crianças. Se antes os jovens cuidavam dos idosos, agora é Yoshiro que tem que continuar cuidando de Mumei indefinidamente. Outrora, os mais velhos serviam como guias morais para os jovens. Aqui é Yoshiro que encontra em seu bisneto um pequeno sábio. Mumei sente intuitivamente o humor de seu bisavô e pode responder aos medos dele antes mesmo que sejam expressos. Quando o Yoshiro se preocupa com a incapacidade de Mumei de absorver cálcio, imaginando que os humanos podem evoluir ou involuir para uma espécie desdentada, Mumei reage dizendo: não se preocupe, bisavô, os pardais se dão muito bem sem dentes. O futuro do planeta é incerto. No entanto, Mumei não age com medo. Enquanto as sementes de preocupação estão enraizadas no comportamento de Yoshiro, ficamos sabendo que Mumei não sabe sentir pena de si mesmo. E quando sente dor, é pura dor, sem qualquer traço de autopiedade. Enquanto isso, em todo o Japão, meninos e meninas superdotadas como Mumei são enviadas ao exterior por uma organização secreta que pretende encontrar a cura para as crianças japonesas. E será que Mumei, o bisneto de Yoshiro, pode ser a chave para essa cura? Fazendo uma referência ao filósofo Jean-Luc Nancy, no livro Depois de Fukushima, ele diz que em nossa era atual, todas as catástrofes naturais trazem agora a marca do risco nuclear. A catástrofe nuclear continua sendo a única catástrofe potencialmente irremediável, cujos efeitos se espalham por gerações pelas camadas da Terra e também pelas camadas da cultura. As catástrofes não estão mais ligadas apenas ao mundo físico, elas estão para sempre enredadas nos sistemas tecnológicos, econômicos e políticos de onde emergem. Voltando ao enredo, não é só no plano físico e biológico que se deram as mudanças propostas por Tawada, nossa autora. As palavras também mudaram, perderam sentido, foram substituídas ou esquecidas, assim como tanta coisa perdeu sua força nesse universo distópico japonês. O livro mostra que a vida útil das palavras passa a ser cada vez mais curta. Mas as mudanças linguísticas são um desafio maior, bem maior do que descobrir que palavras ou frases saíram de moda. Surge um tipo de guerra de palavras e é difícil sobreviver ao esforço para eliminar as influências estrangeiras. Durante uma conversa com o padeiro sobre o pão francês, alemão e inglês, Yoshiro fica nervoso por ser ouvido mencionando outros países. Macacão é uma palavra muito estranha, então Yoshiro ensina Mumei a se referir ao seu macacão como tsunagi, e aí eu fui procurar a tradução, seria acessório em português. Até os gestos estrangeiros são suspeitos. Yoshiro e Mumei acenam com as mãos, movendo-se para cima e para baixo, como acenando para gatos, já que acenar com a mão de um lado para o outro é considerado inspirado por uma dieta constante de filmes estrangeiros de muito tempo atrás. Bem, no início do romance, na página 10, vemos uma elaboração sobre a palavra mutação, que se tornou problemática, reconhecida como um termo pejorativo. Depois que dentes de leão gigantes apareceram, os cientistas discutem se essas flores devem ser consideradas mutações ou reclassificadas como crisântemos. A palavra mutação raramente é usada, tendo sido substituída pelo eufemismo adaptação ambiental. A autora nunca invoca explicitamente o desastre de Fukushima, porque assim haveria menos magia em mesclar dentes de leão e meninos sábios, se eles pudessem ser ligados a um evento real tão específico. Mas as adaptações ambientais, e vale aqui expandir o termo, levantam questões que são do nosso mundo, desse mundo. Como traduzir em palavras os enormes desafios que talvez nunca tenham solução? Com que rapidez um idioma se torna obsoleto se não descreve mais o mundo com precisão,
Se seu vocabulário não pode acomodar, explicar ou expressar até mesmo as experiências banais. Como resposta, Taulada apresenta uma nova época em que os códigos sobre os quais nosso mundo é construído se fraturaram. Suas sequências foram embaralhadas e as mutações subsequentes resultaram em uma realidade que é terrivelmente familiar e simultaneamente onírica. É isso o que eu trouxe, e agora eu passo a palavra à Márcia e quero saber com ela o que ela gostaria de trazer para a gente, como é que ela leu esse livro. Márcia, com você. Bom, me ouvem bem? Então. Tá. Primeiro, quero agradecer o convite e a possibilidade da gente falar desse livro. Acho que vai ser importante falar dele depois dessa leitura, né? Tem alguns livros que a gente precisa compartilhar, que a gente não pode guardar sozinha a sensação ou o embaraço de ter lido. E aí eu quero começar falando da experiência de ler esse livro. Vou começar por esse lugar, até porque eu fiquei pensando o que eu falaria sobre ele. E fiquei pensando, Sizue, quando você falou comigo, eu falei, gente, ao ler o livro, eu falei, gente, mas por que será que ela pensou em mim para discutir esse livro? E eu ia lendo e pensando assim, o que será que ela estava pensando, o que passou na cabeça dela, que eu ia puxar desse livro aqui para trazer uma discussão, e inicialmente eu achei que tinha uma relação com a questão da adolescência, e por mais que ela apareça no livro, e acho que no final é algo que fica bem marcante, né? Porque tem toda uma questão da relação deles, e da questão das mudanças de sexo, e imaginei que talvez tinha algo que pegasse por aí, mas enfim, fiquei curiosa de saber por quê. Porque de alguma forma foi um livro que não foi fácil para mim de ler. Então eu fui lendo o livro e assim, ele é um livro difícil de você... eu acho que é difícil mergulhar nesse mundo, né? Acho que essa é a primeira sensação que a gente tem, de um profundo estranhamento, né? Então ele vai provocando um mal-estar, e não é o mal-estar que a gente falava da Helena Ferrante, aquele que você, né, você vai mergulhando no mal-estar e você sabe onde você está mergulhando, você vai mergulhando no mal-estar de profundo estranhamento, né? E acho que esse estranho, bem no sentido psicanalítico, que em um determinado momento eu me peguei olhando quando que o livro tinha sido escrito, e pensando nesse livro também sendo escrito pós-pandemia, né? E pensando em todas as questões de isolamento e de mudanças e uma série de coisas que nós vivemos e que foram acontecendo. Então, achei impactante isso. E agora você me falando, né, falando um pouco da história, percebo que para eles tem um impacto ainda maior, né, de viver essas mudanças, e, né, pensando no Japão, de viver essas mudanças na sua radicalidade inúmeras vezes ao longo da história. E curiosamente, ontem, eu estava num aniversário infantil, conversando com algumas pessoas. Eu tenho 2 filhas, uma de 15 anos, e a gente se pegou em um determinado momento, ela estava lendo um livro, e a gente começou a conversar sobre algumas coisas, e uma pessoa começou a falar, foi falar, não, porque tem um filme disso, eu assisti o filme na fita cassete. E a gente começou uma brincadeira para contar para minha filha de 15 anos algumas coisas que existiam antes, tipo fita cassete, disquete, o que era uma fita, como que a gente rebobinava uma fita, orelhão,
que quando a gente viajava, às vezes a gente ia numa central telefônica para fazer uma ligação, você entrava numa fila para entrar na central telefônica, ligar numa outra, para ligar para a família, para deixar alguma notícia. E seguimos nessa história, e cada hora alguém sacava, né, alguma coisa, telefone, discado, e a gente contava para ela que tinha cadeado, que se colocava no telefone para não fazer ligações, e o preço que eram fazer as ligações, internet discada, essas coisas todas. E ela olhava assim, que mundo é esse, né? Do que vocês estão falando? Algo absolutamente inimaginável, né, para uma pessoa de 15 anos que nasceu, né, com rede social, internet, e todas essas coisas funcionando, né? E é curioso, porque depois disso eu fiquei pensando, gente, o que são essas mudanças? E às vezes quando a gente pega um texto desse, né, ou a gente escuta alguma história, a gente se para pensar algumas coisas inimagináveis, né? E eu acho que esse inimaginável, de alguma forma, ele faz parte da história, de um modo geral, né? A gente vive uma história que ela é repleta e marcada por situações inimagináveis. Então, falei também com o Sisue, falei assim, nossa, eu queria discutir, falar desse livro, ir conversando. Primeiro porque eu acho que, também diferente de outros livros, ele abre uma quantidade de questões diferentes. Então, como a sensação que eu tive é de não se tratar de uma temática, né? Mas, de repente, ele está falando da questão da morte e da longevidade, ele fala da questão do feminino, ele traz a questão de gênero, ele traz a questão da linguagem, que eu acho que foi uma das primeiras que me atravessou. Ele traz a questão dessa diferença entre as gerações, e também fiquei pensando na questão das passagens e dos rituais. Achei curiosíssimo que aos 15 anos tem a mudança de sexo, né, lá no final da história, assim. Fiquei imaginando, bom, não por um acaso, nesse momento essa mudança acontece, então não é porque eles mudam de sexo o tempo inteiro, tem alguma coisa que acontece em uma situação específica. Então, ele me abriu várias questões e eu fiquei assim, bom, por onde pega um fio para falar, né? Então, o que eu pensei em fazer foi em compartilhar com vocês as minhas inquietações, porque eu acho que foi um livro que mais me inquietou do que eu conseguiria dizer algo a respeito. Então, eu acho que eu vou compartilhar minha angústia com vocês em relação a essa história. E acho que o ponto inicial, para mim, que Sisue citou, né, é a questão da linguagem, né? Essa linguagem que cai em desuso, essas palavras que não podem ser usadas, e fico pensando nisso nos tempos de hoje, em que algumas questões elas estão fundamentais para nós, por exemplo, discussões relacionadas ao racismo, ao feminismo, onde termos, né, que eram usados no senso comum e que circulavam muito facilmente por todos nós, e circulam até hoje, né? Quantas vezes não nos sai uma palavra e, eventualmente, a gente precisa parar e repensar e recolocar isso, né? Porque a gente já traz de uma história que nos antecede e que, como a gente pensa na psicanálise, né? Essa história que nos funda e que vai nomeando uma série de coisas antes mesmo que a gente possa pensar sobre elas. Então, eu fico pensando nesse desaparecimento das palavras, nisso que, por um lado, tem um efeito simbólico significativo a nível de construção de sociedade,
né, pensando nessas questões, né, racismo, nas questões feminino, gênero e outras coisas, mas fico pensando também em outra coisa que eu acho que o livro inverte e desorganiza para a gente, que é também nisso que desaparece a nível de história, né? Então, a gente também vive num momento, e eu tenho uma impressão de que a pandemia ela teve um efeito de antecipar e condensar algo que talvez aconteceria inevitavelmente ao longo dos próximos, sei lá quantos anos, no que se refere ao virtual, né? A velocidade das coisas, a velocidade das informações, de repente nós nos vemos imersos em inúmeros grupos, e é interessante, assim, eu gosto quando eu escuto, quando eu ouço um grupo como esse, que é um grupo que vem se reunindo faz um tempo, que as pessoas, né, se situam e começam a se chamar pelo nome, não porque o nome está escrito no quadradinho, mas porque se reconhecem efetivamente e vão constituindo uma história, porque me parece que é um tempo onde as coisas não marcam, né, as coisas não produzem memória, e acho muito engraçado, porque a gente vem escutando repetidas vezes, e com certeza, né, a grande maioria de nós já falou isso, eu inclusive, que, nossa, depois da Covid, minha memória ficou horrível. E eu tenho pensado nos últimos tempos se depois da Covid a memória ficou horrível, ou se depois de toda essa imersão virtual, a nossa memória ficou horrível, porque a coisa não passa pelo corpo mais, né? A gente se encontra, vê uma live, vê um vídeo, vê uma coisa gravada, vê isso, vê aquilo, aquela quantidade de informações, mas a gente não senta do lado, né? A gente se conheceu pessoalmente, né? A gente não senta do lado, não pega, não senta num café e conta uma história, enlaça com outras coisas. Eu fico pensando se tem como a memória não estar horrível, né? Com essa velocidade e essa errância que as coisas ficaram, é lógico, evidente, claro que nós ganhamos muito, isso aqui não estaria acontecendo se não fosse tudo isso, né? Mas o que eu quero chegar é nessa ideia, assim, de que parece que o que aconteceria, sei lá, nos próximos 20 anos aconteceu, né? Que é de todo um funcionamento de tudo ficar nesse formato, e eu vou pensando que é uma coisa que me causa muito, nos efeitos disso, né? Nos efeitos disso no sentido do apagamento das histórias, das narrativas, então, voltando, só para não perder o fio, nessas palavras que se perdem, e eu fico pensando nas narrativas que se perdem também, porque elas não caem em muitos lugares, e na impossibilidade, né, essa criança que morre antes do bisavô, e que não vai poder levar à frente, né, passar para uma próxima geração uma história, uma narrativa, e algo, né, dessa continuidade que eu acho que faz transmissão. Então, isso é algo que me inquieta muito, assim como me inquieta, e aí eu já vou fazer mais uma articulação com o segundo ponto que me chama muito a atenção no livro, que é a ideia da longevidade e da vida eterna, né? Dessa vida que não tem fim. Porque, de alguma forma, a possibilidade de você viver uma vida, ela se organiza um pouco em torno do fim, né? À medida que as férias vão ter fim, a gente vai vivê-las de uma determinada maneira, né? À medida que a presença junto a uma certa pessoa pode acabar, a gente vive isso de um jeito, e a gente tenta organizar isso
na memória e levar isso afetivamente para um determinado lugar. Então, acho que veio esse primeiro incômodo de pensar do que seria uma vida eterna, uma vida que se estenderia infinitamente. E aí começam os meus embaraços, porque, ao mesmo tempo, eu fiquei às voltas com o que se faz hoje na sociedade, no sentido de, mais uma vez, apagar as marcas, né? A gente vive um momento em que não existe velhice, né? Não existe velhice na tentativa, pelo menos, né? Então, é uma tentativa onde todas as marcas, que seja do filtro do Instagram a todos os procedimentos, eles têm uma intenção de colocar as pessoas muito iguais, o que já é por si só uma questão, né? O que já é estranho, né? A harmonização facial, isso e aquilo, e de repente as pessoas começam a ficar todas muito parecidas, sem aquele traço que faz diferença, e o traço que faz diferença às vezes é o dente torto, né? O traço que faz diferença é uma certa esquisitice, é o nariz mais assim, é a boca torta, né? Esse traço que diferencia, mas, ao mesmo tempo, esse traço que carrega uma marca do tempo, né? Uma marca de um tempo vivido. Então, eu fiquei um pouco... que eu acho que é o mal-estar que eu falo desse livro, né? Porque ele consegue fazer algumas viradas e que nos lança num lugar de ficar pensando essas ambivalências, né, do que seria uma vida eterna, né, e da angústia que produziria talvez essa ideia, né, de não ter fim, e ao mesmo tempo disso de como seria viver eternamente também, né? Nos projetos, nas coisas que a gente faz, e eu brinco com a ideia que eu acho que é mais fácil, que eu falo assim, gente, se férias fosse eterno, não faria sentido nenhum, né? Ela só faz sentido porque ela vem depois de uma jornada, e ela inicia, e a gente desfruta dela sabendo que amanhã, que a gente tem que tirar algo dela, e depois vem outras coisas. Então, vou deixar essa questão, que eu acho que foi, né, a primeira que me marcou nessa articulação disso que se perde das narrativas, disso que se perde da história. Então, uma parte da história, né, do que se perde, que eu acho que vem como transformação necessária, mas uma parte também que eu acho que vem como um esvaziamento, né? E só uma outra coisa, me ocorre também nessa história de uma vida eterna, o como a gente vive como se fosse assim, né? Como a gente vive numa espécie de apagamento de rituais de morte, de processos de perdas, né, em que a gente não está nesses momentos, e como se fosse uma constante celebração, né, da vida, da produtividade, da potência e de uma série de coisas. Nesse sentido, já mudando um pouco e trazendo mais um ponto, o Bumei tem é um personagem também inquietante, né? Porque ele é um personagem meio adulto, como se coloca aqui no livro, apesar da idade. Então, ele tem uma certa condição de que eu tinha... na página 56, tem um momento que o bisavô faz alguma coisa para ele comer, que eu não me lembro o que é, né, e parece que não fica muito bom, e ele fala, eu não ligo para o gosto, tudo bem. Então, tem uma certa indiferença com certas coisas, né, e uma aceitação de uma condição,
que me parece curiosa. E me parece curioso também que essa aceitação da condição vai até o momento em que ele conhece uma pessoa, né? Que ele se encanta por uma pessoa. Então, essa indiferença, ela se mantém ali nessa relação, ela que é uma relação muito, muito cuidadosa e muito afetuosa, é claro, mas no momento em que aparece uma outra pessoa, né, no momento em que ele se interessa por alguém, isso some, né? Então, é um personagem inquietante assim, que me pega nesse ponto, né? Assim, nessa posição que ele faz de um certo conformismo, entre aspas, com sua condição e uma adequação a essa nova lógica, porque o avô está aqui às voltas e pensando, eu vou falar avô, mas vocês sabem que eu estou falando do bisavô, né? O avô está aqui às voltas com com como será a vida dele, e nesse mundo que está diferente, e até quando ele vai viver, e todas essas histórias, e muito angustiado com isso, mas ele parece estar ele parece ser um ser dentro do seu tempo, né, que vive ali dentro dessa condição. E isso acho curioso. Eu acho que não dá para... É engraçado, né? Porque essa autora, ela conseguiu passar por talvez todos os temas importantes do nosso tempo, né? Ela fala da questão, ela traz questões relacionadas à alimentação, ao estrangeiro, a fechar fronteiras, assim. Eu acho que daria para a gente ficar uma vida aqui falando assim, não, e se a gente puxasse um gancho desse lugar para falar sobre determinado assunto, eu acho que é possível. Então, estou pensando alguns, talvez, dos que mais me afetaram. Não necessariamente são os mais importantes, porque eu acho que existem vários outros. Fiquei muito curiosa com a composição dos corpos. Então, vou falar um pouquinho disso, talvez para a gente poder abrir, né, para ir conversando. Fiquei muito curiosa com relação à composição dos corpos, e na minha fantasia, de que a Sizue me chamou para vir falar sobre esse assunto, porque tinha alguma relação com a questão da adolescência, e sem dúvida foi algo que me capturou, porque eu acho que ele traz questões relacionadas ao feminino, né? Ele traz questões relacionadas a esse corpo, ele traz questões relacionadas à sexualidade, ela, né, a autora, de um jeito interessante. Então, quando você fala, Sizue, né, que ela traz a menopausa, a andropausa dos homens, né, e ela traz a andropausa como sendo uma descrição da menopausa, né? Ela traz como uma descrição de todas aquelas mudanças e do impacto que elas provocam no corpo da mulher, só que ela traz isso no corpo do homem. E ao longo do livro, ela vai fazendo um jogo com esses corpos nessa via que chama atenção, porque também as mulheres são mais fortes, né? As mulheres, elas têm uma posição aqui diferente da posição dos homens. Então, ela vai fazendo construções do tipo, essa mulher que sai, essa mulher que vai fazer isso, essa mulher que tem um corpo de uma determinada maneira, que numa situação ela já está sentada e ele está ali deitado ainda no chão, não conseguiu se levantar, mesmo tendo a mesma idade. Então, tem um corpo feminino e tem uma indiferença, né, entre esses corpos. A indiferença que vai acontecendo tanto na questão da eventual mudança entre os sexos, mas uma indiferença que vai acontecendo até na estética do corpo, que aí tem um momento que ele fala assim, não sei se ela também era uma mulher ou era um homem, mas existem homens que parecem mulheres e mulheres que parecem homens, então tem um corpo
indiferente, né? Onde a questão do sexo, e quando eu falo a questão do sexo, eu estou dizendo anatômica exclusivamente, parece meio que como um certo detalhe ali no final. E ela vai falar em algum momento, eu não me lembro também, eu anotei algumas páginas, mas, enfim, não lembro exatamente em que momento essa questão específica, que ela fala da questão dos banheiros. E ela fala assim, antigamente os banheiros, tinham os banheiros de homem, os banheiros de mulheres, e com o passar do tempo, esses banheiros foram ficando, com o passar do tempo, tinham as escolas de homens e as escolas de mulheres. Aí, de repente, em um determinado momento, homens e mulheres transitavam nos mesmos lugares, mas tinha um banheiro de homem, banheiro de mulher, e tinha mais alguma coisa que era de homem e de mulher, que eu não me lembro. E aí, mais para frente, já não tinha essa diferença, e esse banheiro ganha uma configuração totalmente diferente, o que tem a ver, o que passa como uma certa naturalização dos corpos, né? Quando eu falo indiferença, eu falo nessa ideia, né, de uma naturalização desses corpos não tão marcados por uma identidade como a gente tem na história, né, que se dá a partir de gênero, né? Então, esses corpos que transitam e que transicionam, né? Eles tanto transitam quanto transicionam, naturalmente, e isso eu acho que marca algo que também essa nova geração, agora pensando nós, né, os mais novos, quando a gente conversa com os adolescentes, eles já trazem essas questões de gênero muito mais bem situadas do que todo o discurso que vem, né, que nós estamos aí tentando recolocar. Então, eles trazem isso em lugares muito mais tranquilos e organizados, sem que sejam tão fortemente marcados por o que é da mulher, o que é do homem, o que é masculino, o que é feminino, rosa, azul, isso, aquilo, quem fica com quem beija quem transa com quem, né? Então, eu acho que acho esse um ponto interessante, e como, né, finalizaria assim, essa introdução, falando do quanto eu achei bonito também a forma com que finaliza, né, nesse encontro aqui dos dois, porque eu acho que de fato marca, né, o encontro relacionado a essa questão da sexualidade para a adolescência, né? E uma sexualidade vivida também de um jeito muito diferente, vou fazer só um parênteses, porque eu estudo adolescência faz tempo, né? Então, quando a gente estuda adolescência, a gente parece que está sempre às voltas com um novo. Então, estudar adolescência 10 anos atrás era diferente das questões que a gente está estudando hoje, 20 anos atrás, diferente também, mais diferente ainda. Então, a gente sempre está ali às voltas com uma certa novidade. E é claro que uma coisa que inquieta e que tem comparecido nas discussões como que os adolescentes se enlaçam nos tempos de hoje, né? Com todas as mudanças e com todas as coisas, a gente vê os adolescentes muito mais, mudando muito a sua forma de se relacionar e de interagir, né? Eu sou de uma geração em que na adolescência éramos inimigos do fim, então as coisas iam, né, as festas viravam noites e as histórias eram muito diferentes. E hoje eu vejo que tem um movimento um tanto diferente dessa geração, e quando o livro traz, né, esse primeiro encontro, esse primeiro olhar, a forma com que eles conversam, a forma com que eles, né, com que eles chegam em determinado lugar, me veio também uma coisa que eu acho que a gente tem que se policiar muito para fazer, que é lógico,
a gente só consegue falar do nosso tempo, né? Em relação a um tempo que passou, a gente não consegue falar em relação ao que ainda não chegou. Então, a nossa comparação ela é sempre com o passado. Então, fica uma ideia que é como se fosse um saudosismo, como se antes as coisas fossem melhores do que elas são hoje. Essa é uma ideia... Isso não existe, né? Não é assim. Nós tivemos... As coisas mudaram, e muitas coisas mudaram de um jeito muito importante. O que não significa que a gente não possa problematizar os tempos atuais, porque também sabemos que sofremos do nosso tempo, né? Que adoecemos do nosso tempo. Há 100 anos atrás se adoecia de outras coisas e hoje vamos adoecer do nosso tempo. E uma coisa que me pega nesse tempo, ao estudar a adolescência, é como os adolescentes amam, né? Como eles vão amar nos tempos de hoje. E então me encanta um pouco também esse final, porque abre uma ideia de que não é que houve um outro tempo em que as pessoas se encontravam e que os amores eram maravilhosos, em hipótese alguma. Talvez os adolescentes, como eles sempre saem à frente, eles consigam desenhar uma forma mais interessante aí de amar do que a geração anterior. Eu espero que sim, né? Penso em fazer pelo menos uma aposta nesse sentido. Não sei se ela vai acontecer, mas espero que aconteça. Bom, gente, acho que para iniciar é isso, assim, as minhas inquietações, porque eu acho que é o que eu falei, foram as minhas angústias, né, ao ir lendo o livro, foram um pouco nessa direção. Acho que a gente podia conversar um pouco. Pode ser? Claro. Márcia, me angustiou. Como eu falei, também me angustiou muito. E eu acho que me angustiou... Aí você lembrou de mim porque você estava angustiada. Exatamente. Porque eu também tenho 2 adolescentes, né? E a sensação que me dá é que esse livro traz é uma distopia, mas é uma realidade. É como se estivesse acontecendo agora, não é nada. Algumas coisas são distópicas, mas outras são muito do nosso presente. E eu fiz uma leitura de que, como se na adolescência isso tivesse mais visível, mais latente, mais claro da gente perceber essa mudança. A adolescência, como você acabou de dizer, ela vem à frente, né? Ela vem abrindo, mostrando novo tempo, né? Ela vem nos apresentando novo tempo. Eu vou passar para o pessoal, que já temos algumas pessoas de mão levantada, e depois eu levanto a minha também para fazer minha questão, mas vou botar a galera para falar, que eu adoro. Só um comentário, Suzane. Eu acho que o embaraço que eu falo é exatamente nesse sentido, de que a gente se vê às voltas com isso, mas isso, é distópico, mas é isso, na verdade, né? Então, acho que tem um embaraço nesse sentido. E o ponto da adolescência, eu acho que, né, a gente já conversou muito sobre essas questões relacionadas à adolescência, é exatamente esse. Eu sempre falei, né? Se você quiser olhar o que vai acontecer, né, para o futuro, olha para o adolescente que ele anuncia antes, né? Você mencionou aí, né, essa apatia desse personagem do Mumei. A página 51 traz muito marcado, né, a síndrome do smartphone, que é uma coisa que a gente, né, hoje a gente está às voltas aí com esse uso excessivo dos celulares. Aí fala da insônia, que é outra questão também do nosso tempo. Então, de certo modo, era isso mais ou menos que eu ia trazer, um pouco do que você já falou, mas vou passar para a Mônica. Vamos lá, Mônica, você. Está fechado seu microfone. Eu não queria fazer barulho, aí desliguei. Então, eu concordo com a Márcia de que ela levanta várias questões ao mesmo tempo, mas o que a gente tem que ver? É perturbador? Mas a distopia é uma forma de literatura para perturbar, porque ela é o contrário da utopia. A utopia está sempre procurando o mundo ideal.
A distopia, ela é o mundo do pesadelo, certo? Isso, eu estou falando em termos de literatura. E a distopia sempre traz um governo totalitário, autoritário, sistema social de controle repressivo, silenciamento das pessoas. Então, quando um autor escolhe essa forma de literatura, com certeza esse autor, essa autora tem um objetivo, que pode ser criticar ou pode ser fazer um alerta. Não é à toa que você escolhe uma forma de literatura que sacode o leitor dessa maneira, né? Então, por exemplo, coisas que passaram na minha cabeça. Seria óbvio, depois de uma catástrofe, né, para um mar envenenado, o ar envenenado, alimentos, como nós vemos hoje em dia, vários peixes morrendo, seria possível, plausível, que uma nova geração viesse fragilizada, não é? Porque, de repente, não tinha alimentação, principalmente com o isolamento que houve do Japão, que a gente não entende, dá uma sensação de que não há mais comércio internacional entre os países, cada um que se vire, cada um que consuma o que tem ali, então a fruta é rara. Então, assim, seria plausível um enfraquecimento de uma geração jovem que, apesar disso, segundo a autora, essa geração veio equipada contra o pessimismo. Então, quando ele fala, tá bom a comida, não vejo uma indiferença. Eu vejo com esse olhar otimista que a antiga geração não, só lamenta, era assim antes, e não pode falar mais inglês. Ou seja, quando você silencia, né, você corta algumas palavras, lembra que a gente falou aquela vez no Fluxo da Consciência, a gente pensa pela língua. Né? Nós só pensamos através da língua. Se você corta a língua, você corta o pensamento do ser humano. Então, já é silenciado, não pode isso, não pode aquilo. Então, um sistema totalmente repressivo e as pessoas vivem sempre esperando um desastre, uma violência, uma guerra, porque ali mesmo no livro diz, os planos governamentais mudam de um dia para o outro. Você não sabe nem onde estão os congressistas, se é que eles existem. Então, assim, tem uma crítica política muito grande, tem uma crítica social muito grande. Cadê os políticos? O que eles fazem? Onde eles estão? As regras mudam. Uma coisa que é pena de morte num dia, no outro dia ninguém mais fala. Então, assim, essa autora, ela escolheu essa forma de literatura, a meu ver, a gente pode conversar, porque ela quer ou criticar alguma coisa que está acontecendo no momento, e nós estamos com o mundo, sabe, aquecimento global, com perigo de degelo, e milhões de outras coisas. Ou ela está querendo alertar, ou ela está querendo também mostrar mudanças, como ela falou, a Márcia, dessa geração, né, que já não tem essa questão do gênero, isso não é mais como era na nossa geração. É uma coisa naturalizada, e ela coloca ali como uma coisa que está acontecendo já. Então, assim, é distópico? Sim, porque tem o exagero da questão o Yoshiro com cento e lá vai, né? Mas aí é o que a Márcia falou. A gente não está fazendo isso hoje em dia? A gente, que eu digo, a maioria das pessoas, não estão tentando apagar as marcas? Será que isso não é uma crítica? E olha como é difícil a pessoa ficar velha e não saber o que vai acontecer, mas, ao mesmo tempo, ter que cuidar de uma juventude que não está bem, que já nasceu doente. Por quê? Aí o questionamento que eu achei interessante seria plausível pelo meio ambiente, mas ele faz uma pergunta, o Yoshiro, quando ele está naquelas lembranças, era assim, passado, será que essa geração está assim porque a geração anterior não foi firme, não teve pulso firme? Então, isso é um questionamento que eu quero passar até para a Márcia, ou para quem quiser, porque é uma coisa que eu, como educadora, como professora, vejo, né? E eu sei que vocês, psicanalistas, também veem em consultório, pais, mães, filhos, também com essa angústia, né? Que geração é essa? Que eu tinha adolescente, sala de aula o tempo todo, 50, 60, e é uma coisa complicada. Então, quando o Yoshiro pergunta, será que eles estão assim enfraquecidos porque nós não tivemos o pulso firme? Isso também é para a gente questionar, não é só a questão do envenenamento, do mar. E a outra coisa muito interessante que eu achei, os professores não sabiam mais o que ensinar. Eles ficavam perdidos. O que eu vou ensinar? Então, assim, eu acho que ela está com essa forma de literatura para
criticar algumas questões, como a Márcia falou, são várias, e para alertar para outras que estão vindo por aí. Então, foi assim, a minha leitura foi essa. Eu não fiquei tão apavorada assim, embora eu tenha ficado incomodada, angustiada, porque a gente pensa, nossa, esse futuro pode estar aí, à nossa porta, né? Agora, eu já li outras distopias piores, então essa até que foi menos mal do que outras que eu já li, entendeu? Essa foi menos mal porque, assim, algumas coisas distópicas já estão acontecendo agora. A gente já está tendo que lidar com coisas horríveis. Incêndio no Havaí, já estamos tendo isso aqui. Então, acho que ela está criticando e alertando. Era isso que eu queria falar, e se vocês quiserem comentar o que eu falei. Quer falar, Márcia? Eu estava tentando encontrar o lugar que eu cheguei, eu inclusive sublinhei algo que ela fala em relação aos professores, que eu achei muito, muito, muito interessante, né, do não saber dos professores. Eles têm medo, porque o sistema é tão repressivo que o que pode falar, o que não pode contar, né? Aham. Eu não encontrei aqui, eu tinha sublinhado, mas que eu acho exatamente isso. Mas, Márcia, isso já acontece hoje em dia. Claro, o celular na sala, gravando. Né? Mas não só isso, a questão de ideologia, por exemplo. Professores de biologia que não podem falar de Darwin, porque tem gente que não aceita, é Adão e Eva, e acabou. Então, assim, isso já existe, essa angústia agora. Imagina no futuro que poderia isso virar, né? Então, é uma questão que eu acho que ela está dando alertas e alertas, sabe? E assim, a questão política em torno do... É o que eu tinha falado, né? Eu peguei um viés, porque eu acho que a gente poderia fazer uma lista de todos os lugares. Eu entendo o que você fala em relação à distopia. Quando eu falei que eu fui pega um pouco de surpresa, é porque, de fato, eu peguei o livro e comecei a ler, sabe? Vou começar a ler um livro um pouco não preparada para o que eu estava lendo, né? E por isso foi me provocando constantes estranhamentos, e talvez por estar às voltas com todas essas questões, né? Eu acho que são questões que são muito difíceis para a gente nos tempos de hoje. Essa questão especificamente da educação, eu sublinhei aqui e me perdi agora, você foi falando, eu falei, nossa, vou encontrar, porque eu ainda tinha colocado ela num... Lembra a questão do mapa? Que a Terra é plana, mas não é, isso não pode ser falado. Eles sabem que é plana, mas tem que mostrar que é plana. Então, tem toda essa questão. E quando ele fala, né, a Terra é redonda, do mal-estar que isso provoca quando... Então, o professor fica sem saber o que o sistema vai decidir, pode ou não pode. É uma angústia, isso é angustiante. O livro passa angústia, por causa dessas questões todas. Mas, assim, eu acho que ela fez de propósito, de pegar essa forma de literatura que sacode a gente. Sacode, vamos pensar aí nessas questões, que tem coisa estranha acontecendo, tem coisa errada acontecendo, né? E outras não. E até o próprio fechamento do país, né? Eu acho que eu acho muito simbólico o fechamento do país em tempos em que a gente está, que a gente discute tantas questões relacionadas às políticas e ao estrangeiro, e a isso que se fecha, você não tem acesso ao que está acontecendo fora, né? Fora o que é escondido, né? Um país faz, mas não fala, o outro quer, entendeu? Armações ilimitadas. Então, vamos fechar e a gente se vira aqui, né? Então, tem toda uma crítica também ao que está por trás desse mundo político. Cadê os congressistas, né? Então, não estão lá. Ninguém sabe. Exatamente. Mas a sua fala, Mônica, que eu capturei e vai ficar para mim as crianças vieram equipadas contra o pessimismo. Eu amei isso. Não fui eu, foi Yoshiro que falou. Yoshiro que falou, mas você que rememorou aqui para mim, que esse negócio agora vai ficar, gente.
O que é isso, né? Porque não eram indiferentes, eles eram muito mais light, apesar de todos fracos, tomava o suco, doía, andava todo assim, mas eles estavam melhores, em termos de otimismo, do que a geração que ficava se lembrando do que viveu. Ainda tinha que viver muito, e muito mais, entendeu? E eu acho que essa marca, né, acho que o que mais me chama a atenção na sua fala, Mônica, trazendo né, pensado aí do livro, é essa questão do que você entrega para a geração seguinte. Porque, de fato nós estamos em uma geração absolutamente egoísta, né, que se ocupa de si, e que enfim, não sei como que eram as anteriores, talvez todas tenham sido dessa forma, né? Não sei dizer, mas essa ideia de que você pode usar, abusar, explorar, e que não há nada que você vá deixar para quem vem depois, a minha é algo muito assustador, né? Você pensar que não tem uma continuidade, né? A gente vive dessa maneira. Que clima, então, é uma pergunta... 70 graus, 80 graus, vai ser o que vai vir depois? Exatamente, né? Exatamente. Caio, vamos você. Ei, bom dia a todo mundo. Eu vou por outro viés, até para não... Acho que você já explanou bastante bem a respeito dessas questões. Eu gosto muito de história, né? E quando eu leio um livro que, de alguma forma, projeta um futuro, ou fala de um presente com raízes do passado, eu acho que o autor deve ter a preocupação de buscar as fontes disso. E ela é uma autora japonesa. Aí eu comecei a me lembrar. O Japão, para começar, e tem um folclore imenso, com demônios, com monstros marinhos que surgem para devastar o Japão, porque o Japão é um arquipélago, né? O monstro mais famoso, o Mibozu, né? O Godzilla surgiu, né, a partir dessa lenda, né? E o Japão sempre é ameaçado por algo que vem de fora, que é estranho. E lembrar também que o Japão, durante 250 anos, de 1603 a 1853, 250 anos certinho, havia um shogunato, né, que era um comando militarizado do Japão, que isolou o Japão do mundo. Durante 250 anos, nenhum estrangeiro podia aportar no Japão e nenhum japonês podia sair do Japão. Essa autora certamente sabe da história do Japão. Ela conhece a história do seu povo. Durante 250 anos, nenhum japonês podia sair do Japão. O Japão ficou completamente isolado. Havia estrangeiros indo antes. Por exemplo, os portugueses estiveram lá em 1543. Né? Mas o Japão já não era muito... O Japão já era hostil ao contato estrangeiro. Né? O Japão só foi abrir os portos e o comércio exterior em 1854, porque os Estados Unidos colocaram uma esquadra lá dentro, nos portos, e disseram: ou vocês abrem, ou vamos bombardear tudo. Aquele jeitinho americano, né? De chegar. E como eles ainda não tinham um exército capaz de enfrentar essa ameaça, eles foram obrigados a abrir os portos. E começou aí a modernização do Japão. Né? Ainda ser uma democracia. Então, essa autora conhece isso. Essa questão do isolamento é uma questão histórica do Japão. Né? Outra coisa, o Japão, quando se fala em radioatividade, em devastação nuclear, o Japão, nós falamos de Fukushima, né? Vocês mencionou Fukushima em 2011, a gente tem sempre que lembrar, o Japão é o único país do mundo que sabe o que é uma devastação nuclear por explosões. Nenhum outro país do mundo pode falar disso, nenhum outro. Essa autoridade terrível, né? Só o Japão conhece. Todas as outras explosões nucleares no mundo foram feitas ou no oceano ou em desertos, sem população. Não é? Você pode ter danificado flora, fauna marinha, mas não
um núcleo urbano, né? Hiroshima e Nagasaki. Então, ela está falando, nessa altura, a partir de uma retrospectiva que ela certamente conhece, a partir de algo que o Japão viveu intensamente, o isolamento, a devastação nuclear. Quando ela fala, por exemplo, em mutações, em efeitos radioativos, ela não fala exatamente isso, mas quando ela está falando em mutações e uma devastação ambiental, o Japão viveu isso. Porque as explosões em Hiroshima e Nagasaki tiveram ainda, por exemplo, Hiroshima matou instantaneamente 70 mil pessoas e outras 50, 70 mil morreram aos poucos, com a radioatividade ou com os efeitos diretos da explosão. Tá? Então, é essa questão que eu queria levantar só dessa linha histórica do Japão. Júlia, você estava de mão levantada? Você. Aí aqui rapidinho, mas já voltei. Eu estava de mão levantada, eu ia trazer um ponto parecido com o da Mônica, que eu sou educadora também, eu sou diretora de uma escola aqui no Rio, e claro que a parte da escola me chamou muita atenção e me fez perguntar se numa distopia em que as crianças não têm futuro, ou o futuro é muito reduzido de possibilidades, por que elas vão para a escola? Fiquei com esse questionamento e trouxe também uma lembrança da pandemia, né? Que foi um período super difícil para quem estava dentro da escola, quem estava à frente da escola, né? As crianças não podiam ir para a escola e a gente, depois da pandemia, receber essas crianças que não tinham ido à escola. Então, pensei muito sobre o lugar da escola, tanto hoje quanto o que é colocado no livro, né? A escola tem, óbvio, né, um papel importante na socialização, com certeza, a gente sabe disso, mas que socialização é essa? Fiquei muito com a impressão de que, mesmo num futuro em que não tem um futuro, a escola dá um lugar para essas crianças, né? Então, é o lugar que elas vão, é o lugar delas, é um lugar que, mesmo frágeis, elas têm ali uma interação. E achei isso muito bonito, porque a escola, a gente critica muito, né? Como a escola tem dificuldade de mudança, como é um organismo vivo, mas ela também é muito importante que ela exista e que a gente possa adequar esse lugar à necessidade, né? Tanto numa distopia quanto nas adversidades que a gente enfrenta. Então, achei bonito a escola ainda existir, né? Num mundo tão devastado, com tantas questões. E pensei também na questão da pandemia, quando algumas escolas ainda ficavam abertas porque eram a única possibilidade de crianças se alimentarem, né? Ou então dos projetos sociais terem algo efetivo. Então, muitas escolas, por exemplo, na região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro, tinham um sistema de que as famílias levavam uma apostila para casa, as crianças faziam aquela apostila e quando eles retornavam, eles recebiam uma cesta básica. Então, a escola também como lugar social mesmo, não só das crianças, mas da comunidade, duelo com o governo. A gente sabe que muitas campanhas de vacinação, campanhas que incentivam uma série de políticas públicas só funcionam porque a gente tem a capilaridade da escola. Então, fiquei muito pensativa sobre esse lugar da escola e como é importante, até numa distopia, ela está retratada. Pegando um pouco do gancho do que a Mônica falou, sim, o professor hoje já tem uma série de desafios e dificuldades, mas o professor também é muito resistente, né? É a resistência. Então, a gente continua mesmo com a censura, a gente continua mesmo com tudo acabado, a gente continua mesmo sem um futuro. E achei isso também muito significativo. Queria falar também uma outra coisa que é relativa à estrutura da linguagem. Eu não sei se alguém aqui estuda mandarim ou japonês. Eu morei na China durante um tempo, e a estrutura da linguagem é muito diferente da nossa, né, do latino ou de qualquer outra que não use ideograma. Então, eles trazem, ela traz muito isso no livro, né? Ela traz o ideograma e ela traz, agora a gente não usa mais esse ideograma para tal coisa, usa tal ideograma. Isso é muito importante para entender a forma de estrutura de pensamento deles mesmos, porque o que eles falam não é o que eles escrevem. Então,
a comunicação é diferente, porque às vezes eles falam uma coisa, escrevem outra, mas não necessariamente é a mesma coisa. A gente usa o método fonético. Então, a nossa estrutura de pensamento é muito ligado ao que a gente comunica. Ué, Ixi, ela caiu. Eu acho que o dela tá. ela saiu, a Júlia? Não, ela tá voltando. Não, ela caiu e tá voltando, eu acho. Oi, voltou. Ih, caiu de novo. Não sei se é a Deve ser a internet. chuva, deve ser a chuva. É, pode ser. Está chovendo muito aí? Porque aqui no Cabo Frio parou. Não, aqui está chovendo ainda. Oi, voltou. Só tá fechado seu microfone, Júlia. Voltei, Oi, desculpa, minha voltou. internet está de centavos. Ô, Júlia, só uma Mas, coisinha. Está falando do ideograma, é diferente, né? Mas, de qualquer maneira, sendo desenhando o ideograma ou escrevendo, o que está passando na cabeça é a comunicação, né? Porque ninguém pensa sim, sem um tipo de linguagem, seja ele o que for. Então, acho que isso aí é outra coisa que ela também coloca, né? Ao você proibir certas palavras, você está naquela questão da repressão do sistema que é dentro do mundo distópico, né? E isso, sim, achei bonito que você sim, falou. A escola, você viu que eles andavam todos estranhos, e eles se encontravam, e eles meio que parecia uma luta, uhum, mas estavam felizes, era como eles meio que pareciam aleijados, não sei, mas assim, brincando com o outro, era ali que eles ficavam felizes, todos iam felizes para a escola. Então, sim. sim, a escola tem esse papel de sempre, né? E como era custoso eles chegarem até a escola, né? Ele às vezes andava 2 passos, o avô botava no colo, e Isso, mesmo assim ele ia para a escola. E o bisavô não questionava se ele deveria ir para a escola, ele continuou indo. Achei isso muito bonito. verdade. Era isso, sim. Queria compartilhar essas questões. Isso que você falou de Cabo Frio é verdade, porque eu moro aqui há 40 anos. As apostilas foram feitas, e quando o aluno não podia buscar, o professor levava para a casa de cada aluno, do fundamental, sabe? Aconteceu mesmo isso em Cabo Frio. É a escola mesmo nesse lugar social. E a gente às vezes acha, ou crianças que têm muito privilégio assistiram aulas online e nem todo mundo teve essa possibilidade. Exatamente. Mas a escola chegou até elas, né? Chegou. De alguma forma. Aqui chegou. Uhum. Você quer comentar, Márcia? Eu gostei muito do comentário da Júlia, e sabe que eu fico pensando nessa questão, né? A escola como um lugar, ponto, né? Dentro de tudo aquilo que a gente pode pensar que esse lugar funciona em termos de processos, articulações, porque não se trata só do saber, né? Até que para o saber, para ter uma transmissão, é preciso que antes a escola opere como um lugar para a criança e para o adolescente, principalmente. Para nós adultos também, eu comecei falando da questão, né, da memória, de estudar, das redes e de todas as coisas online, e como a gente sabe que para a criança, o lugar do professor, aquela figura, a forma com que essa transmissão se dá, os afetos que se colocam, até nesse corpo que encosta e eles vão chegando, né, que a Mônica acabou de falar, e faço ainda um parênteses, que a própria estrutura da escola, estrutura física, com o passar dos anos, é uma estrutura física que vem mudando muito. Então, a cada dia, a escola passa a ser mais um lugar de desempenho, né? Conteúdo, e menos um lugar de convivência. Então, estão desaparecendo das escolas, geograficamente falando, os espaços onde as pessoas se encontram, né? O pátio onde acontecia o recreio, né, os intervalos, eles estão cada vez menores e cada vez as salas de aula mais cheias de gente numa lógica do desempenho. E eu acho interessante você trazer esse lugar disso, lugar daquilo, porque antes de qualquer coisa, eu acho que a escola é um lugar. Exatamente, eu concordo, e vejo muito isso dentro da escola mesmo, como é importante essas crianças terem um lugar
fora da casa delas, fora da família, para se constituir enquanto indivíduo. Então, achei isso muito importante nesse livro tão distópico. Gente, eu tô sem imagem porque a internet tá meio ruim, mas eu tô ouvindo tudo, tá bom? Sabe que a gente discutiu há um tempo atrás essa questão da geografia das escolas, e uma das coisas que a gente vinha falando, assim, como as escolas de ensino médio, a cada dia, elas estão parecendo mais empresas, shoppings, essas coisas, porque você não consegue, né, elas são todas fechadas, você não sabe se é dia ou se é noite, eles passam horas e horas do dia ali, então entra de manhã, sai de noite, você não sabe se escureceu, que horas que o dia, né, se está frio, se está chovendo, se não está, porque é tudo muito fechado. E como a cada etapa, né, eu falo muito da adolescência, mas assim, a cada etapa, eles usam a escola e eles habitam a escola de um jeito diferente, né? Como na adolescência eles vão procurando cantos, né? Aquele cantinho debaixo da escada, o canto atrás da árvore, eles vão fazendo diferentes ocupações desse lugar da escola, que passa por essa questão do outro, das relações, dos grupos, de como eles vão tecendo relações. Então, acho impensável, assim, aliás, acho muito pouco quando a gente começa a pensar a escola só como esse lugar performático, né? Como esse lugar não consigo nem chamar isso de saber, né? Mas de conteudista, dessa transmissão mais esvaziada. Aproveitando o gancho aí das crianças, tem uma coisa que me comoveu aqui na página 87, que quando começa a busca, né, de uma criança candidato a participar do projeto lá sigiloso, que precisava, né, encontrar uma criança perfeita, né, um candidato perfeito, que reunisse as qualidades especiais aí, ter habilidades tais para que fosse escolhida, né? Então, eu vou ler um trechinho aqui, gente, de como teria que ser essa criança que ele descreve. Uma criança que tivesse raciocínio rápido, mas só o usasse em proveito próprio, seria reprovada. Da mesma maneira, crianças com forte senso de responsabilidade, mas cujas habilidades linguísticas não fossem excelentes, tampouco passariam. As eloquentes, mas absortas na própria conversa, estariam fora. As empáticas, aptas a sentir a dor das outras crianças, que descambassem para o sentimentalismo também. As muito determinadas, mas inteiramente dominadas pelo desejo de conquistar súditos e criar facções da mesma forma. Assim como as antissociais, as incapazes de suportar a solidão e as destituídas de coragem e talento para romper com a visão de mundo já estabelecida. Também reprovavam as crianças, sempre do contra, as oportunistas e aquelas cujo humor oscilava bastante. A gente tem hoje essa questão muito, né, contemporânea, que são as crianças de altas habilidades. Eu queria que a Márcia falasse um pouquinho, que eu acho que deve aparecer lá no consultório, né, na clínica dela, esse número crescente das crianças com altas habilidades, nem só na dela, mas como, né, na vida aí de todos nós, no nosso convívio, na nossa realidade aí, e que está muito diferente aqui das crianças reprovadas na distopia da a autora. sensação de que não quer que ninguém vá, porque se alguém for para o exterior, pode ser envolvido pelas ideias de abertura do país que eles não queriam, as ideias nacionalistas, ideologias. Então, não vamos achar ninguém. Tem que ser uma pessoa perfeita, não existe, né? Então, dá essa sensação de que não era para achar ninguém, né? Ele traz a coisa da criança superdotada, Olha né? bem, as exigências. Uma superdotação, mas está bem diferente das referências de altas habilidades que a gente vê hoje. Acho que é esse o ponto que eu quero trazer, Márcia.
né? O que a gente entende por altas habilidades, o que esse contemporâneo hoje, né, reconhece como altas habilidades, como que surge tantas crianças hoje reconhecidas como altas habilidades, como é que elas se sociabilizam, como é que está isso hoje aí na sua clínica? Então, acho curioso. É engraçado, porque eu realmente não tinha lido como uma criança com altas habilidades, eu também li como uma criança impossível, né, como uma criança que não existe, assim, nem me ocorreu uma criança com altas habilidades, porque com esse recorte que eles fazem, não sei se existe. O Mumei, existe o Mumei. Mas não conseguiu ir, entendeu? Não foi. Então, assim, parece que era só um discurso, né, para descobrir a cura para essas crianças. Não, será que realmente é interessante isso? A gente não sabe, fica no ar isso aí. Como você falou, são fragmentos que a gente não tem todas as respostas. Não temos. Mas você sabe que, assim, você me pergunta como que está isso na clínica hoje, a questão das altas habilidades. Eu vou te dar uma resposta que talvez seja ruim, assim, porque não responde muito a sua pergunta, mas eu acho que hoje a clínica não está cheia de crianças com altas habilidades. Eu acho que a clínica está cheia de crianças muito especiais, que não são crianças com altas habilidades. Né? Chegam crianças especiais demais, assim, especiais que eu falo assim, nossa, porque ela é fantástica nisso, ela é fantástica, assim, as crianças estão sendo tão nutridas de algo, de algo tão espetacular e empossadas disso, que parece que tá difícil conviver, delas próprias conviverem com seus fracassos porque a ideia das altas habilidades primeiro não é a ideia da superdotação de antigamente, então existe um leque do que poderiam ser altas habilidades, e nesse sentido acaba que amplia bastante a quantidade mas é como se a criança ficasse capturada por essa ideia, é isso que eu quero dizer, é como se a ideia de que ela tem uma alta habilidade a torna uma criança fantástica e dá para ela no mundo um lugar especial. Além disso, quem não tem fica, não sei, tem que lidar aí com a sua humanidade. Mas eu vejo essas crianças, né, que eu estou chamando de especiais demais, ou que têm altas habilidades, às vezes muito mais, com muito mais dificuldades de se situarem em relação a isso, do que aquelas outras que falam, bom, já que eu não tenho altas habilidades em nada, eu vou ter que suar um pouco aqui para aprender a fazer tal coisa, né? Não nasci tão bem dotado, né, de um talento, de algo. Então, assim, se o fulaninho estuda ali a matemática, vê o professor falando e já sabe, não precisa estudar, eu vou ter que estudar a tarde inteira aquela matéria para eu conseguir aprender. Às vezes, para essas pessoas, é um pouco mais fácil do que para essa pessoa tão habilidosa que acha que ela não precisa, né, se colocar ou se esforçar para fazer algo. É claro que isso a gente vai vendo no 1 a 1, porque eu também poderia dizer que eu vejo muitas vezes crianças e jovens muito siderados com a ideia dessas uma pessoa, sabe? Mas eu vejo que ninguém estuda na sala, ninguém estuda, é uma pessoa lá que tem uma facilidade dentro de uma matéria X. Tá, o fulano não precisa estudar tanto, você precisa, então você vai ter que se esforçar mais. Então, é como se todo mundo quisesse ter um lugar muito importante, sabe? Seu lugar ao sol, em uma sociedade que, gente, eu acho isso incrível, né? Porque também é uma promessa da sociedade. É interessante você levantar isso, porque eu acho que a nossa promessa, a promessa da nossa sociedade é algo assim, a gente vem de um tempo onde para você ser alguma coisa, você precisava fazer, sei lá, direito, medicina ou engenharia.
Aí depois tem uma mudança. Agora você pode ser o que você quiser, desde que você seja o melhor. E às vezes eu paro para pensar o que significa ser o melhor na nossa sociedade, porque a gente não conhece ninguém que é o melhor em alguma coisa. A gente conhece só uma pessoa que às vezes é interessante para isso, interessante para aquilo, mas, né, o melhor significa que você é o melhor, então o outro não é. Então já te coloca numa diferença. Se você for, o outro não vai ser. Já coloca numa lógica dual, né, que é de perde e ganha. Para um ganhar, o outro tem que perder. E o melhor é só um, né, gente? Então, é um lugar impossível de se ocupar. Então, eu acho que existe talvez exista um dado aí do que seria ter uma alta habilidade, mas existe um simbólico do que é essa alta habilidade, de que jeito que ela é tratada, tanto na nossa cultura, quanto em cada história familiar. Então, o que eu vejo mais hoje são pessoas muito às voltas com esse simbólico, ou tentando se encontrar num lugar especial demais, ou talvez se lamentando, ou achando que já tem, que esse lugar está garantido e que garante uma vida, que ele não vai precisar fazer nada. Então, assim, mal começou a estudar, acha que tem que conseguir um estágio que valorize todo o seu potencial de vida e trabalho, mas você não rodou uma estrada profissional, então você não sabe, nunca trabalhou, nunca fez absolutamente nada, mas acha que todo o seu potencial e brilhantismo precisa ser valorizado. Então, eu vejo mais nessas dificuldades das crianças e dos adolescentes de irem se colocando a partir disso que é dado, seja dado efetivamente, né, de fato, uma habilidade que ela tem, ou seja dado porque foi contado para ela ao longo da história que ela era fantástica demais e ela acreditou nisso piamente, né? Acho que geralmente a gente conta isso para os filhos, mas é bom a gente pôr uma dúvida, né, no quanto eles são fantásticos, porque senão pode ficar complicado em algum momento, na hora que ele descobrir que ele não é o mais fantástico de todos. Exato. Leila, vamos lá. Bom dia. Bom, eu também concordo. Eu acho que hoje em dia essas crianças com altas habilidades são mais fruto ou reflexo do narcisismo dos pais, né? Então você põe, sei lá, seu filho aprendeu a falar com a B, aí você põe lá e estimula, e a criança cresce, perde a graça, não necessariamente vai ser uma influenciadora, até porque você não precisa ter alta habilidade para ser influenciadora, vide Virgínia Fonseca, enfim. E outras que, sinceramente, basta você saber ser bonito e dançar e tá de boa. Mas, assim, uma coisa que eu achei super interessante no livro, assim, que eu adorei essa parte que ele fala, não sei se vocês... Eu até grifei. Que é a Marika, ela é uma levantadora de fundos, né? Aí ele fica assim, o Yoshiro, ele fica impressionado por ela ser uma levantadora de fundos, porque ele nunca soube disso. Aí eu achei interessante. Casado com Marika, ele poderia ter perguntado isso diretamente a ela. Mas já era tarde demais quando se deu conta de que, paradoxalmente, quanto mais perto se está de alguém, menos coisas se pode perguntar. Eu achei sensacional. Quer dizer, a intimidade... né? Ela traz um interdito também. Bloqueio. Entendeu? Então, assim, são coisas que uma pessoa mais estranha ou menos próxima, você pode fazer uma pergunta assim, de boa, que aquela que já é mais próxima não pode. Que pode parecer uma provocação, pode parecer uma farpa, entendeu? Uma coisa lá atrás que foi mal compreendida, ou mal vivida, ou mal, enfim, elaborada, né? Então, um casal e fica ali. E é muito louco assim, o fato das pessoas irem saindo da vida do Yoshiro, né? Assim, de repente, é a filha, é o neto problema, e ele sempre segurando a barra, acho que de todo mundo, porque todo mundo foi viver a vida, ele ficou ali, né? O neto problematizado. Quem ficava preocupado, pelo menos parece. Com o neto era só ele. A filha e o marido, entendeu? Foram, sei lá, foi viver a vida, foi colher fruta, foi, enfim. E ele ficou ali. Ele é a pessoa que fica, né? E ele estabelece uma relação
um bisneto que, na minha opinião, era o mais parecido com ele, né? Assim, o menino é dotado realmente de uma coisa assim muito sábia, muito especial. Não sei se é uma alta habilidade. Vamos dizer que sim, né? Esse excesso de empatia pode ser uma alta habilidade. Assim, a possibilidade de você conseguir apaziguar o outro, mesmo que você percebe ali que a pessoa está angustiada e você tem sempre alguma coisa para minorar isso é uma alta habilidade, ainda mais uma criança que... O otimismo, né? O otimismo perante todos os problemas que ele tinha. Todos os problemas, exatamente, né? E assim, e talvez até pelo fato dele intuir que, ao contrário do avô, da avó, enfim, de todas as pessoas que vieram antes dele e que não sofreram a catástrofe que ele foi submetido, ele vai ter uma vida mais finita. Então, assim, o momento é agora, eu vou aproveitar isso aqui. Sei lá se eu vou ser adolescente, sei lá se eu vou... Eu sou uma criança, então... Isso, claro, que é intuitivamente, porque ele é uma criança, né? E é interessante também como é que as pessoas continuam tendo filhos, né? No caso aqui, mesmo no mundo todo ferrado, né? Assim, eu não faria isso. Já não fiz agora, imagina tendo o mundo todo ferrado, entendeu? Não faria mesmo. Mas, enfim, é um ato de coragem, né? Mas eu gostei muito do livro. Leila, e é interessante isso que você coloca da intimidade, né? Porque eu acho que quase que é uma espécie de um acordo não dito, porque você sabe que se ultrapassar uma linha, né, que o código da convivência ali estabelece, algo pode pôr em risco essa relação, né? Conviver com o outro tão próximo é uma alta habilidade. É uma alta habilidade. É uma alta habilidade. Ainda mais se é uma estrada longa, né? Se você fica 20, 30... Exatamente. Precisa de altíssima habilidade para conviver com alguém tão perto, e não matar essa pessoa. Não, é impressionante. A minha irmã, ela é casada há 30 anos. Eu fico impressionada. E mais que isso, eu fico impressionada, porque como o marido dela até hoje olha para ela, e ela é uma pessoa difícil. Aí, assim, ela foi consultar uma vidente, aí a vidente falou assim, olha, uma coisa, você não precisa se preocupar, o seu marido sempre vai ser louco por você. Eu falei, mas gente, você não precisava nem falar vidente, eu estou te falando isso toda hora. Você vai... Te falo de graça. Leila, então eu vou para o Guinness, que eu tenho 46. Olha! Altíssimas habilidades. Altas habilidades. Mas é verdade, gente. 46. Ter um bom casamento, uma boa parceria, vamos dizer assim, né? Não é para qualquer um, não. Não, é muito difícil. Requer muita habilidade mesmo. Primeiro porque também a gente é todo envolvido com esse negócio de amor romântico, né? Eu, quando fiz psicologia, a minha tese foi contra o amor romântico, porque eu sempre sofri de excesso de amor romântico. Mas dá trabalho. Sabe, você vai chegar em casa, seu parceiro vai ter sempre lá um vinho, uma carne já pronta, entendeu? Não é, a vida não é assim. Não. Quem dera fosse. Eu sou a única que estou com o marido aqui nesse grupo, tá? Não precisa comentar, Sizue, não precisa. Não precisa comentar. Não, né? Não, a gente você pode ficar ouvindo, né? Um vinho, uma carne pronta. Entendi. Precisa. Ela quer as dicas. Angélica, vai lá. Gente, eu não pude ler o livro, porque eu estou participando do outro grupo e uma série de outras coisas, mas você sempre traz esse pequeno relato, e eu adoro, ela sabe disso. E eu, Júlia e a Adriana, a gente faz parte de um grupo aqui no Instituto, que é Família e Contemporaneidade. Marcela Decour, que é a professora, enfim, a mediadora, e ela tinha até reforçado o convite de Sizue para que a gente viesse e pensasse a partir daí, né, esse livro e tudo mais. E aí eu estou ouvindo, né, vocês falando, me parece que há uma relação de filiação entre esse personagem que vocês estão comentando e o desenrolar da história tem uma vinculação aí com a constituição da família, né? Quem é esse sujeito dentro da história toda. E aí, Márcia, eu me interesso muito pela clínica do adolescente,
porque eu acho que isso você falou, que é um retrato do que está por vir, assim, e que está por vir acontecendo, que é mais interessante ainda, né? E aí eu queria saber de você, diante da leitura e do teu caminhar, né, tanto acadêmico quanto de clínica, como que você enxerga essa constituição familiar atual, assim? Que não há uma vinculação de um conceito, papai, mamãe, filhinho, e dentro disso, como que as famílias, né, se constituem no sentido de essa criança vai entrar numa sociedade que não há uma coisa estanque, porque em alguma outra época havia, né? Era sempre uma questão biológica, papai, mamãe, filhinho, e as pessoas, diante disso, iam e construíam suas próprias histórias. Hoje em dia, isso é muito mais fluido, há uma imensa possibilidade, gama de possibilidades, e a gente vê que as crianças estão ali às voltas com essas questões também. Não só o adulto, que não sabe como referenciar, muitas vezes, e aí entra a escola, a Júlia sempre fala sobre isso, mas é um pouco de como tem visto aí esse cenário e fazer uma ligação com o livro também, se for possível. Bom, nossa, é amplo, né? Vou tentar fazer um resumo, assim. Primeiro, com relação a essa estrutura familiar, eu acho que a gente precisa partir do pressuposto de que essa é uma estrutura que foi construída historicamente, né? O que, partindo do lugar da psicanálise, o que a gente entende é que uma criança, para que ela seja cuidada, né, para que ela se torne um sujeito a nível de constituição, que é o que você traz, ela precisa de um outro que não seja anônimo, ela precisa de um outro que olhe para ela de um lugar, quando a gente diz de um outro não anônimo, eu não sei como que a gente está de público, assim, em trânsito pela psicanálise, então vou falar desse lugar, mas é porque eu estou entendendo que temos áreas diferentes, né? É isso mesmo? Tá bem misturado. Uhum. Tá, ok. Então, a gente parte dessa posição de que precisa ter um outro que não seja anônimo e que esse outro ocupa um lugar primordial. A gente vai falar de função materna e função paterna. E função materna e paterna, elas não são ocupadas nem por pais biológicos e nem por homem ou mulher, sexo, né? Falando de sexo, não de gênero. Elas precisam ser ocupadas por algumas pessoas que vão fazer essa função. O que seria, simploriamente, essa função materna, né, que a gente pensaria como uma função primordial, que é uma função de nomeação. A mãe como uma figura, mãe que pode ser a avó, que pode ser a tia, que pode ser o pai biológico. Então, esse lugar materno, vou falar de lugar também, que eu prefiro, é esse lugar que vai nomear tudo aquilo que acontece no corpo do bebê, né? Esse choro é de fome, esse choro é de sono, o que está acontecendo é isso, que vai oferecer, que vai ser esse intermédio e que vai ser que vai oferecer, recolher da cultura esses significantes que são essenciais para nomear e dizer quem é esse sujeito, né? Porque, dada a condição humana, que nós chegamos no mundo na inteira dependência de alguém, né? A gente não sobrevive se não tiver alguém que cuida, né? Então, o lugar materno, a gente coloca como esse lugar primordial, como sendo um lugar de interpretação, um lugar de nomeação, então ele não pode ser feito por qualquer pessoa. O que seria não ser feito por qualquer pessoa? Ele não pode ser feito por uma pessoa anônima, essa pessoa tem que ter um laço com esse bebê, essa pessoa antecipa algo do que acontece com esse bebê, então ele não é um lugar, ele não é qualquer pessoa o tempo inteiro, né? Por mais que possam haver pessoas ali circulando, mas em geral ele é ocupado por uma primeira pessoa e depois isso vai se abrindo, e na Constituição, para esse bebê que está, né,
que vem aí, que vai recolhendo esses significantes, esse outro tem um lugar essencial. E o que a gente entende por função paterna é exatamente uma função de corte, no sentido de dizer, isso que lhe foi dado, isso que lhe foi oferecido desse lugar essencial da função materna, eu gosto de usar uma expressão que, assim, é não tudo. Então, assim, a mãe é aquela que fala, eu sei tudo sobre você. Eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você é, eu sei o que você quer, eu sei que você vai ser mãe, eu sei que você vai gripar se não sair com um casaquinho, eu sei tudo sobre você. E a função paterna é essa que vai dizer assim, isso é não tudo. Isso tudo que lhe foi dado não diz tudo sobre você. Então tem algo que você vai ter que ir para a vida, para o mundo, para qualquer lugar para buscar. Se a gente pensa nessas duas posições, assim, eu estou fazendo assim, aquele resumo selvagem dessas duas posições, né, ultra selvagem dessas duas posições, se a gente pensa nessas duas posições, elas não dizem de ser mulher ou de ser homem, ou de ter nascido, né, nascido mulher, nascido homem, elas não dizem disso, elas dizem de lugares que têm que ser ocupados, e que, para que haja um sujeito, esses lugares, eles precisam existir. Né? Então, acho que essa é a primeira condição. Para a psicanálise, a gente não pensa numa estrutura familiar, mas a gente pensa em lugares que eles precisam existir como referência para um sujeito humano. E quando você fala com relação à questão da sexualidade e de como que essas, né, como que os adolescentes vão se enlaçando e pensando essas questões só uma observação ainda. É claro que o que a gente transmite, o que se transmite para um filho, né, é aquilo que se tem. Né? A gente não... você recolhe da cultura e você não vai transmitir... A gente transmite a falta e a gente fala disso, mas eu acho, não vou entrar nisso porque eu acho que ficaria um assunto muito complexo, mas a gente transmite a partir desses elementos que estão dados na linguagem, que estão dados na cultura, disso que a gente recolhe da cultura. Quando eu falo de uma diferença do que eu vejo dessa nova geração no entendimento né, da sexualidade, do corpo, eu vejo uma mudança que caminha numa direção do que eu acho que a gente vem de uma história de entender gênero, sexualidade como uma coisa assim, homossexual e heterossexual, o que é absolutamente empobrecido no que diz respeito ao que é a sexualidade humana. Você reduzir a sexualidade humana a um nome como esse é extremamente pobre. Hoje, eu vejo que existe uma variedade de nomes, mas também existe uma ânsia de uma geração mais nova de se dizer qualquer coisa sexual antes de ter dado um beijo na boca, né? Então, eles já se anunciam antes de saber o que é sentir qualquer coisa por alguém. O que eu também acho que é empobrecedor da sexualidade, porque eu acho que a sexualidade, ela nem é tudo. Então, tem um discurso de que você pode ser tudo o que você quiser. Então, assim, você prove todas as coisas, faça todas as coisas, viva a sexualidade de todos os jeitos. Balela, a sexualidade não é tudo, o ser humano não goza de todas as formas, né? Cada um com o seu jeito, com as suas fantasias, cada um vai reconhecendo aquilo que causa o seu desejo. Isso é um processo de encontro, de descoberta, de reconhecimento, acho que talvez essa seja a melhor palavra, né, de reconhecimento da sexualidade, que ela não é dada anteriormente. Então, acho que uma nomeação prévia, às vezes, ela fecha uma sexualidade, mesmo que hoje a gente tenha muito mais nomes para dizer de uma sexualidade. Acho que correm muito um risco de acreditar que você pode tudo com a sexualidade. E também não, assim, é uma promessa grande demais para a sexualidade humana que não é isso tudo que é vendido, né? Então, acho que talvez em termos de questões que os adolescentes têm, tem mais a ver com isso, de entender que, sabe, o relacionamento aberto, ele pode até ser legal como crítica, né, à monogamia,
mas ele, assim, ele é vendido como a promessa do amor pleno. Não é, né? Você tem que negociar com mais gente, o que você vai fazer? É muito mais complicado, isso faz a conta muito mais difícil. Então, assim, a gente tem novas questões, o que eu acho é isso, a gente tem novas questões, algumas coisas eu entendo que facilitam nesse reconhecimento da sexualidade, mas temo a promessa, né, dessa plenitude, né, de realização. Então, enfim, não sei se foi, mas se era mais ou menos isso que você estava perguntando. Nós temos 3 minutinhos para bater nosso horário, mas eu quero que a Adriana fale e depois passar para a Márcia, ela, né, começa a finalizar aí. Adriana, por favor. A minha questão combina exatamente com isso que você trouxe, né? Será que pode tudo, né? Porque eu tenho escutado muito os adolescentes, né, desse público mais jovem, essa linguagem neutra, né, que é o todes. E eu me questiono se isso é exatamente o que você está me contando agora, né, para a gente, né? Se eu posso tudo, né? E eu também gostaria de saber se isso já tem se apresentado nas escolas, na educação, né? Esse pronome, né? Esse pronome neutro, né? Será que é isso, né? É uma fuga da castração, né? Eu me questiono sobre isso. Então, se eu puder falar um pouquinho para a gente. Cizuê, tem mais alguém? Ou já é para falar e... Não tem mais ninguém. A Denise apresentou aqui uma questãozinha que é o que vocês entenderam do final do livro, por favor, que me deixou angustiada, ela está falando aqui. E eu também estava dentre as minhas perguntas, mas eu acho que a gente pode colocar essas impressões lá no grupo. Né, cada um coloca um pouquinho sobre o que achou, e aí a Márcia responde a pergunta da Adriana e vai finalizando, Márcia, se puder. Adriana, então, você sabe, não existe um consenso em relação a isso. Agora, existe toda uma história com relação às nomeações e ao significado histórico, né, eu acho que essa questão da nomeação e do todes vai muito além de assim, é uma tentativa de solucionar uma questão e não existe um consenso em relação a isso, porque existe uma crítica, né, de que isso não soluciona e que talvez o próprio pronome neutro pode fazer um apagamento de uma luta histórica, né, de reconhecimento de diferença, isso por um lado, e de um outro lado existe uma tentativa de realmente produzir uma igualdade entre os sexos. Como que isso fica em termos de escola? Eu acho que a gente teria que pensar, eu não acho que esse é um debate fácil de se fazer. Por quê? Não existe constituição e não existe sujeito sem que haja desejo. Desejo dos pais e desejo de quem cuida, né? A gente vai ter que se haver com isso que é da ordem do desejo do outro, e a gente vai ter que se posicionar de um jeito ou de outro, né, em relação a isso que nos foi dado. Mas não existe um sujeito que não recebeu algo de alguém. Então, o que eu vejo hoje, às vezes, é que tem um discurso, não sei se era por aí que você estava pensando, de que tem um discurso como se fosse de uma neutralidade, de que esse sujeito vai decidir o que ele vai ser, em qualquer instância. Só que ele não decide o que ele... Assim, desde que um bebê nasce, a gente fala, nossa, tem um nariz de não sei quem, parece isso, nossa, vai ser assim, nossa, fez a cara do pai marrento igual não sei quem. Então, a gente
lê uma criança, e eu falei que função materna tem a ver com a forma com que se lê e traduz essa criança, a gente lê a partir desses códigos que você vai dando, que você vai situando, que você vai localizando, e que para que um sujeito exista, ele precisa receber isso, né? Do mesmo jeito que uma criança eu acho que a noção que talvez seja importante para a gente é que uma criança pode se dizer homem, mulher, do mesmo jeito que ela se diz super-herói, do mesmo jeito que ela se diz princesa, do mesmo jeito que se diz polícia, do mesmo jeito que se diz ladrão. Nas brincadeiras da criança, a criança pode ser tudo. E você se apropriar de uma brincadeira da criança para dizer isso é uma verdade sobre você, produz um efeito sobre essa criança. Porque quando uma criança vira e fala, eu sou Superman, a gente não fala, sim, você vai lá na janela e pula. E isso precisa ser pensado em relação a todas as coisas. Se a criança fala assim, né, esse menino, né, nasceu do sexo masculino ali, fala, eu sou uma princesa. Tu não fala assim, tá, é verdade, você é uma princesa. Então, significa que você é uma princesa, então você é uma mulher, vamos mudar seu nome, vamos te chamar de tal forma, vamos fazer tudo agora em nome disso. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de dizer que também existe, a gente vem de uma história de uma ortopedia, né? De que você só pode, o menino só brinca de carrinho, veste azul, faz tal coisa. Então, o que eu estou dizendo existe uma possibilidade no brincar das crianças onde as coisas acontecem, inclusive as coisas relacionadas à sexualidade. Do mesmo jeito que ela brinca com as suas fantasias, a própria sexualidade opera para a criança como uma fantasia. Então, talvez seja tão violento quanto você dizer, menino, você não pode brincar com essa boneca, menina, você não pode brincar de carrinho, isso é uma violência. Talvez seja tão violento quanto você recolher uma frase da criança e condenar a criança a viver isso na sua sexualidade, né? Então, acho que tem essa posição que a gente precisa cuidar, né? Então, a criança ela pode ser tudo mesmo, ela pode ser... porque está nesse lugar, né? É exatamente esse lugar, e acho que isso que diz desse processo, né, do processo de ser criança e se formar alguma coisa, né, se constituir alguma coisa. Márcia, foi lindo, lindo de viver, como eu tinha certeza que seria. Você quer falar as últimas palavrinhas para a gente finalizar? Querida, quero te agradecer. Quero te dizer especialmente que eu estou muito, muito feliz. Nós tivemos muitas conversas, eu acho, lá atrás, antes de todo esse processo acontecer. Eu te confesso que eu me considero meio madrinha do que está acontecendo aqui, porque eu acho que nós tivemos conversas nessa direção, assim. Sim. Então eu me sinto meio orgulhosa de ver esse lugar tão lindamente constituído, né? Eu me lembro lá atrás, quando eu falei assim, pega isso que você gosta e vai, né? Faz isso que você sabe fazer. Então, eu só quero agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz de ver tudo isso, de ver tudo que você construiu nesse percurso. E agradecer a cada um de vocês, gente, achei o grupo maravilhoso. Eu quero saber das outras leituras, eu quero vir também, eu quero vir escutar as outras pessoas, eu gostei da contribuição de todos, né? Que grupo fértil. Achei muito bom, muito bom. E até te convidar, que a gente sempre faz isso aqui quando a gente tem convidados maravilhosos, a gente até encerra convidando, caso você tenha interesse em entrar para o grupo e conhecer os próximos encontros e talvez participar com a gente. O próximo vai ser esse livro aqui, Veado Assassino, do Santiago Nazarian. Ele é um lançamento, inclusive o protagonista é um adolescente também,
E a gente vai ter o autor com a gente no dia 30 de setembro. É um livro que tem uma pegada mais política. Esse adolescente, ele assassinou o presidente, e aí a gente tem algo acontecendo aqui, num livrinho bem curtinho, que acabou, assim, foi lançado esse mês agora, e estou super feliz que o autor venha falar conosco aqui no dia 30. Então, obrigada, gente, isso tudo acontece com vocês, né? É isso. Obrigadão, até o dia 30. Obrigada, Márcia. Gente, obrigada, maravilhoso conhecer vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Foi ótimo, Tchau, obrigada. Obrigada, Bom fim de pessoal. semana. Beijo. Beijo.